Kung Fu Panda é a minha trilogia favorita. A história, os personagens, a animação em si, a comédia, tudo é tão perfeito que pra mim é difícil criticar em algo. Mas com certeza, o que mais gosto desse filme são seus vilões. Tai Lung era apenas um bebê indefeso quando foi deixado nas portas do Palácio de Jade. Mestre Shifu, vendo aquele pequeno filhote leopardo das neves, decidiu acolhê-lo e criá-lo como se fosse um filho. Ele fez tudo o que um bom pai faria, e é claro, o ensinou a lutar Kung Fu. Shifu deu a ele o nome Tai Lung, que em cantonês significa grande dragão, o que mostra o tamanho da expectativa que Shifu tinha no jovem guerreiro. Tai Lung mostrava desde cedo ser um verdadeiro prodígio, por isso o pequeno panda chinês acreditava cada dia mais que ele era o predestinado da lenda para ser o dragão guerreiro. Tai Lung se dedicava 100% em melhorar seu estilo leopardo. Nessa, ele foi ficando cada vez mais arrogante e confiante na sua técnica. Ele aprendeu mais de 1000 pergaminhos, além da técnica de ponto de pressão para paralisar seus oponentes. Mesmo sendo mais forte que a maioria, Tai Lung queria mais. Desejava o conhecimento pergaminho do dragão mais do que tudo, já que verdadeiramente acreditava ser o dragão guerreiro. Porém, seu orgulho e desejo cada vez maior de conquistar poder foi o que alertou o Goi sobre a verdade sombria que existia em seu coração. A sábia tartaruga negou dar o título para ele, o que pegou o aluno e mestre de surpresa. Tai Lung queria o apoio de Shifu, mas ele não fez nada. O jovem lutador ficou tão irritado quando teve seu destino negado, que destruiu o Vale da Paz, depois retornou ao Palácio de Jade para pegar o pergaminho que ele tanto almejava. Shifu tentou detê-lo, mas o amor que lhe tinha o impediu de agir. Tai Lung não deixou seu passado impedir de quebrar o quadril de seu velho mestre. Então, o Goi o parou espetando vários pontos de pressão em seu peito, assim bloqueando seu chi e o nocauteando. Shifu viu seu filho e aluno prodígio se corromper e cair diante de seus olhos, para evitar correr o risco do vale sofrer nas mãos de Tai Lung novamente. Foi construída a impressionante prisão de Shorgun, localizada na Mongólia. Ela foi feita exclusivamente para ele, cheia de armadilhas e passarelas, protegida por 1000 guardas e com uma porta de entrada e saída. Bem no fundo da prisão, Tai Lung estava preso acorrentado com uma carapaça de tartaruga restritiva, com várias agulhas de acupuntura em locais cruciais ao longo de suas costas, mantendo seu chi bloqueado, interferindo em sua respiração ao mínimo e deixando-o quase totalmente imóvel. O Leopardo das Neves passou 20 anos preso. Nesse meio tempo, sua raiva e ressentimento só foi aumentando. Um dia, o Goi teve uma visão sobre Tai Lung conseguindo se libertar e retornou no Vale da Paz. Então, mandaram um mensageiro chamado Zeng para a prisão de Shorgun. Ele levou a ordem de Shifu pedindo para dobrar as guardas e reforçar a segurança. O comandante Bashir riu disso, alegando que a prisão era segura e que Tai Lung estava completamente imobilizado. Bashir até pisou na cauda dele para zombá-lo e dizer que Hugo iria escolher o dragão guerreiro e que não seria ele. Porém, o comandante deu um tapa nas costas de Zeng, o que fez uma das penas soltarem e ir na direção de Tai Lung, que a pegou com a cauda e usou para se soltar. Quando removeu as agulhas, ele finalmente pôde respirar bem depois de 2 décadas preso, assim sendo capaz de quebrar o casco. Mesmo tendo 1000 guardas ali, ninguém foi capaz de parar o poderoso Leopardo das Neves. Do lado de fora, Tai Lung pegou Zeng pelo pescoço e disse para levar sua mensagem ao Palácio de Jade. O verdadeiro dragão guerreiro está voltando. Depois disso, ele foi em direção ao palácio para pegar o pergaminho do dragão. Ele atravessou a China em alta velocidade até chegar na única ponte onde os 5 furiosos lhe aguardavam. Eles cortaram a corda, mas Tai Lung foi mais rápido. Tigresa teve que acertá-lo com um chute para ele não chegar na montanha. Porém, ela caiu na ponte e seus amigos tiveram que segurá-la. Tai Lung zombou deles e perguntou onde estava o dragão guerreiro, já que os 4 estavam com dificuldade para segurar a ponte, e a própria tigresa estava com problemas para se equilibrar, coisa que o próprio Tai Lung faz facilmente. E como o grande dragão guerreiro devia ser tão, ou até mais forte que ele, foi fácil deduzir que não era nenhum daqueles 5. O Leopardo tinha ouvido rumores sobre seu oponente, sobre como ele era um guerreiro diferente de tudo que o mundo já viu. Macaco deixa escapar o nome do Po. Então Tai Lung fica animado por finalmente ter um oponente digno para uma batalha. Eu não vou resumir a luta, então só olhem. Depois disso, Tai Lung os parabenizou com seus esforços e que Shifu ensinou bem, mas não tudo. Então ele usou seu golpe mais forte, batendo em pontos de pressão, assim bloqueando o Chi e os deixando paralisados, exceto Garcia, que foi poupado para levá-los de volta ao Palácio de Jade com um aviso. Tai Lung era capaz de vencer os 5 guerreiros mais fortes da Terra e qualquer um que quisesse se opor a ele.
até mesmo Po. Depois de 5 furiosos e o Po evacuarem o Vale da Paz, Tai Lung finalmente chegou nos degraus do Palácio de Jade para enfim enfrentar seu velho mestre. A conversa começou amigável, com ele dizendo que estava de volta para casa com seu mestre. Porém, Shifu alegou que Tai Lung não era mais bem-vindo ali, e que não era mais seu mestre. Então ele pergunta pelo Po, e a resposta dele era que a luta seria apenas entre eles, como deveria ser. Bom, eles começam a lutar. Tai Lung bate no seu mestre com umas patas em volta de chamas azuis, dizendo que tudo o que fez foi para que Shifu se orgulhasse dele, estando à beira da morte, devido à surra que levou do seu filho. O velho panda vermelho diz que sempre se orgulhou dele, e foi isso que o impediu de enxergar o que ele estava se tornando, o que o Shifu o estava transformando. Ele pediu perdão por todo o mal que causou a Tai Lung. Apesar de tudo, Tai Lung mostrou uma pequena fagulha de empatia que ainda existia por seu mestre, mas deixou isso de lado para continuar sua louca busca por poder. Ele continuou exigindo pergaminho enquanto pegava Shifu pelo pescoço, e ficou mais irritado ao notar que o pergaminho tinha sumido. Shifu disse que ele estava do outro lado da China com o dragão guerreiro. Então, um pandinha aparece sem ar, depois de subir as escadas do Palácio de Jade, revelando estar com o pergaminho e ser o dragão guerreiro. Po desafia o vir pegar. Ele leva um socão na cara, mas quica no pilar e acerta seu oponente de volta. Então eles começam uma luta feroz. Tai Lung jogou o Po no chão com um chute no ar, então usou sua força e o impulso da queda para fazer uma explosão de poeira e pedra, assim criando uma cratera, o que atordoou o Po por um momento, o que permitiu seu oponente pegar o pergaminho e finalmente saber a sabedoria que ele guardava. Mas ele ficou sem entender nada ao perceber que ele estava em branco. Po tentou explicar que não existia um ingrediente secreto para o tornar mais forte, mas sim que devia apenas acreditar em si mesmo. Tai Lung obviamente não curtiu essa mensagem e tentou vencer o panda definitivamente. Ele tentou usar seu golpe mais poderoso, batendo nos pontos de pressão do panda, porém o Po logrou se a banha dele transformar os golpes em simples cócegas. Eles trocam socos, mas Po mostra o porquê de ser o dragão guerreiro. Embora valha a pena mencionar que Tai Lung lutou com mais raiva e descontrole do que o normal, a perceber que os dois estavam lutando de igual para igual. O leopardo começou a perder a cabeça ao ver quem estava derrotando. Em um momento, ele foi lançado para o céu e voltou fazendo uma cratera em forma de leopardo da neve. Ele até tentou revidar, mas já estava fraco demais, então Po pegou sua mão para executar o golpe do dedo Wush. Tai Lung disse que Shifu não tinha ensinado esse golpe a ele, e ficou incrivelmente assustado quando o panda disse que na verdade aprendeu sozinho. Po executou o movimento e, como resultado, Tai Lung foi mandado para o reino dos espíritos. Shen nasceu na nobre família dos Peacock, na cidade de Gomen. Eles eram amados por causa da sua invenção dos fogos de artifício. Quando era apenas um jovem pavão, seu pai lhe permitiu brincar perto do trono e prometeu que um dia ele o herdaria. Por direito, Shen seria o próximo a governar Gomen City, mas ele se dedicou para conseguir mais poder. Ao crescer, Shen demonstrou interesse em construir armas de fogo usando a pólvora dos fogos de artifício. Preocupados com o futuro do filho, os pais dele foram até a adivinha da corte para perguntar o futuro que lhe aguardava. Fala Macia disse que se ele não parasse de ter ideias sombrias, ele seria derrotado pela lenda preta e branca. Shen ouviu a profecia e corretamente presumiu que ela se referia a um panda, então ele mandou seu exército de lobos para dizimar uma vila agrícola de pandas, com a óbvia intenção de finalizar todos que habitavam aquele lugar para impedir que acontecesse a profecia. Shen participou ativamente do ataque, matando todos os pandas que via pela frente, dando ordem a seus seguidores. Em uma parte do ataque, Shen e 2 soldados estavam perseguindo uma mãe panda e seu filhote em uma floresta perto da vila dos pandas. Ela escondeu o bebê em uma caixa de rabanetes, se despediu de seu filho e atraiu Shen e os capangas para perto dela, que logo após foi perseguido.
Depois de dizimar e incendiar a vila, Shen voltou para casa orgulhoso de si mesmo. Ele esperava que seus pais ficassem felizes com suas atitudes e que elogiassem, mas pelo contrário, eles ficaram decepcionados e assustados com o que seu filho acabara de fazer. Então Shen foi exilado de Gomen City. Eventualmente, o trono ficou sob a administração do Mestre Rino Trovão e do Conselho Kung Fu, depois da morte dos pais de Shen. Ele foi embora extremamente irritado e ressentido, levando seu exército de lobos consigo. Ao longo de sua vida, Shen levou a ideia de que foram injustiçados por seus pais. Suas ações, segundo ele, foram para desafiar o destino e conseguir cumprir seus objetivos. Ele foi embora, mas prometeu que voltaria um dia e seria o governante supremo da China. Anos depois, os lobos trabalhavam arduamente para finalizar a arma suprema de Shen, um canhão capaz de acabar com Kung Fu. Quando o chefe lobo avisou que o metal tinha acabado, ele ordenou que saqueassem vilas periféricas e roubassem mais materiais para fabricar o canhão. Alguns lobos se propuseram a fazer isso e Shen partiu em direção a Gomen City para finalmente botar seu plano em prática. Ele voltou para a cidade e venceu facilmente os guardas que tentavam lhe impedir. Ele confrontou o conselho do Kung Fu e a Fala Macia, alegando que estava de volta para reivindicar o que era seu por direito. Ele conseguiu lutar contra Mestre Crocodilo e Mestre Boitoró, usando um estilo de luta chamado Kai Le Fo, uma técnica marcial que usa um ventilador de metal para se defender e distrair. Lord Shen usa a cauda para causar o mesmo efeito. Porém, Mestre Rino Trovão conseguiu jogá-lo para trás e quebrar várias lâminas. Então Shen revelou sua arma mais poderosa. Rino Trovão se manteve firme, mas não foi para o tiro de canhão responsável por tirar sua vida. Peacock ameaçou destruir a cidade caso o Mestre Crocodilo e Boitoró não se entregassem, coisa que eles fizeram. Shen os trancafiou na prisão de Gomen e deixou o Cloud Hammer do Rino Trovão no pátio, apenas como se fosse um troféu da sua vitória. O exército do Lord Shen tomou a cidade e finalmente ele pegou o que era seu por direito. Sem um conselho de Kung Fu, eles começaram a saquear a torre. Shen até jogou o trono de seu pai pela janela e colocou seu canhão no lugar. Ele fez a Fala Macia ver o futuro novamente, mas seu futuro não tinha mudado. Ela ainda havia sido derrotada pelo guerreiro preto e branco. Ele achava que não existia mais pandas, então afirmou que isso era possível. Mas bem nessa hora o chefe lobo chegou, apavorado, dizendo que enfrentou um panda que luta como um demônio. Shen ficou irritado com essa notícia, então mandou que eles trouxessem um panda para que o pavão matasse com as próprias mãos, para provar que a evidência estava errada. Mais tarde, com os dois cara a cara, Peacock ficou extremamente surpreso ao notar que Po não o reconhecia e nem sabia sobre o que ele tinha feito. Ele riu da ignorância do panda e ordenou que o lobo disparasse o canhão no Po e no 5. Mas louva-a-Deus que estava solto graças a um truque do dragão guerreiro, estava atrapalhando e apagando o pavio e depois nocauteando o chefe lobo, que deu tempo suficiente para a víbora soltar as algemas da tigresa. Assim que se libertaram, os 5 furiosos atacaram a tigresa e louva-a-Deus destruíram um canhão. Po atacou Shen, mas parou ao ver as marcas nas penas dele. Ele teve uma lembrança do dia que perdeu seus pais biológicos e que o pavão estava lá. Shen confirmou com satisfação e aproveitou para fugir voando até a fábrica de fogo de artifício, onde tinha outros canhões. Ele ordenou que os lobos atirassem na torre para derrubá-la, com Po e os 5 dentro. Mesmo com a torre sendo atacada, eles conseguiram sobreviver. Frustrado com isso, Shen ordenou que as tropas se preparassem os navios para começarem a conquista da China, e assim deu início ao ano do pavão. Na fábrica de artifício, Shen se gabou para Fala Macia, propôs ser na verdade um tolo e não um poderoso guerreiro. Ela ignorou isso e arrependeu por ter destruído o antigo lar durante a escamurça contra o Po e os 5 furiosos. Também disse que o caminho que ele escolheu não traria felicidade, e pediu para parar com os planos de dominação mundial. Shen zombou dizendo que logo toda a China seria sua, e queria construir uma masmorra onde ficava a torre. Ela então pediu para ele fazer isso pelos seus pais, mas Shen respondeu que seus pais o odiavam e foram justos com ele, mas ficou sem palavras ao saber que eles o amavam tanto que morreram de tristeza quando ele foi embora. Mesmo assim, ele não voltou atrás e libertou a vidente, alegando que os mortos pertenciam ao passado e que ele iria cuidar do futuro. Fala Macia foi embora, mas antes desejou felicidade ao Peacock. Depois que ela se foi, Shen falou que a felicidade tem que ser tomada e que ele conseguiu em forma de conquista. Depois disso, o Po invadiu a fábrica de fogos de artifício, assim sem querer frustrando os planos 5 furiosos de destruir a fábrica, mas Shen esperava por isso e o pegou surpresa nos níveis superiores. Quando Po pediu por resposta, Pavão disse que seus pais abandonaram durante o ataque. Os dois lutaram e Shen estava vencendo, até chegarem no nível mais alto, onde Shen gritou que os pais de Po nunca o amaram. Mas claramente Pavão está falando de si mesmo. Foi o suficiente para destruir o dragão guerreiro. Shen usou essa janela de tempo para alcançar seu canhão mais poderoso e acertar Po, o que fez ele sair da fábrica e parar em um rio próximo. Shen estava confiante sobre a morte do Po. Os 5 foram capturados no ataque na fábrica, estavam amarrados suspensos acima dos navios. Eles seriam mortos assim que chegassem no porto da cidade. Enquanto a frota zarpava, Shen ordenou que explodisse uma ponte para fora do caminho quando os cidadãos de Gomen City viessem assistir. Mas para o espanto do Pavão, Po sobreviveu e estava de volta para enfrentar e salvar seus amigos. Shen ordenou que atirassem nele, mas ele se moveu nos telhados agilmente, o que impediu um tiro limpo. Depois pulou no navio para enfrentá-los, o que impediu os lobos de atirassem e acertar seus colegas. Shen só pôde assistir enquanto Po libertava os 5 furiosos e unia força com os mestres Crocodilo, Boitoró e Shifu, e foram convencidos pelo último a lutar novamente. Eles queriam destruir a frota antes que Shen chegasse ao porto. O Pavão ficou irritado e ordenou que o chefe lobo disparasse o canhão principal, mas ele se recusou porque iria acertar suas tropas.
tropas. Então Shen o derrubou usando uma de suas facas e disparou ele mesmo, o que acertou todos os guerreiros e destruiu os barcos que eles tinham colocado para impedir a frota. Quando os navios chegaram no porto da cidade, Shen viu Po se levantar e entrar em posição para enfrentá-lo sozinho, e ordenou que abrissem fogo, porém Po começou a fazer movimentos de Tai Chi que Shifu havia lhe ensinado e usou isso para pegar e desviar da bala de canhão. Shen ficou surpreso, mas ordenou que eles continuassem tirando, mas Po continuou desviando e depois começou a jogar de volta para destruir os navios. Shen foi ficando mais irritado e mandou que usassem um canhão maior, só que quando Po pegou a bala, começou a girar no local de impacto, acabou formando um yin yang, igual o da visão da fala macia, o que deixou o pavão sem palavras. Po então mirou onde Shen estava para jogar a bala de volta e o pavão ficou sem acreditar no que estava vendo. Po então conseguiu destruir o que restava da armada de Shen, porém ele conseguiu sobreviver. O dragão guerreiro confrontou sobre o resto dos destroços da frota, então Shen perguntou como ele conseguiu encontrar a paz depois de tê-lo marcado pelo resto da vida. Po apenas disse que era hora de deixar o passado para trás, e o que importa é escolher o que ser daqui para frente. Shen concordou e declarou que escolheu atacando o panda. Shen até estava com a vantagem na luta, porém, acidentalmente, ele cortou as cordas que seguravam seu canhão na vertical. Ele percebeu tarde demais o seu erro e apenas aceitou seu destino. Aquilo que deveria trazer glória e fama a ele, foi responsável por dar fim à sua vida. E no fim, restou apenas um fogo de artifício na forma de pavão no céu. Por volta de 500 anos atrás, Kai era um guerreiro e tinha como companhia seu irmão de armas Uguay. Eles eram melhores amigos que juntos lideravam um exército para a batalha. Numa dessas, Uguay foi ferido e Kai o carregou por dias até conseguir ajuda em uma vila secreta de pandas. Eles usaram seu conhecimento em Chi para curá-lo. A tartaruga ficou fascinada com esse poder, então aprendeu a doá-lo, mas Kai ficou mais interessado em aprender a tomá-lo e aumentar seu próprio poder. Ele começou a roubar o Chi dos outros, e vendo isso, Uguay percebeu que seu amigo havia se corrompido e precisava ser parado. Os dois amigos lutaram ferozmente, mas Uguay se sobressaiu e conseguiu banir Kai para o reino dos espíritos. Uguay sabia que Kai voltaria um dia, então resolveu escrever um pergaminho de mão contando a história toda, e especificando que o general só seria derrotado por um verdadeiro mestre do Chi. 500 anos após seu banimento para o reino espiritual, sua vontade de se vingar e seu desejo por poder só aumentou. Além de ter mudado fisicamente, sua juba ficou mais longa e mais rebelde, além da sua armadura blindada ter sumido. Kai estava pronto para uma revanche contra Uguay. Ele conseguiu pegar o Chi de todos os mestres que estavam no reino espiritual. Eles lutaram, mas Kai conseguiu vencer. Ele começou a roubar o Chi dele, mas antes de terminar, Uguay avisou que tinha colocado um guerreiro para pará-lo. Kai prometeu que roubaria o Chi do dragão guerreiro e depois usou o do Uguay para voltar ao mundo mortal. Fora do mundo espiritual, Kai mandou seus zumbis de Jade irem atrás dos alunos da tartaruga. Eles encontraram o Po e os 5 furiosos. O general observou tudo pelos olhos soldados e depois chamou de volta. Então mandaram o Gasto louva-a-Deus e irem descobrir sua localização. No caminho, eles se juntaram aos mestres Crocodilo, Urso e Frango, cujas aldeias também foram atacadas. Os mestres até tentaram deter Kai, mas foram caindo um a um. Todos foram capturados, tiveram Chi roubado e transformados em zumbis de Jade. Não só esses 5, mas sim todos os mestres da China. Kai finalmente chegou no Palácio de Jade e atacou o resto dos 5 e o Shifu, ao mesmo tempo que destruiu o Palácio de Jade. Ele foi capaz de submeter a víbora, macaco e Shifu, porém Tigresa conseguiu fugir para avisar Po do avanço do Kai. O general viajou até a vila secreta dos pandas, onde ele e seus soldados foram atacados pelos pandas, que Po havia treinado para ser sua força defensiva usando coisas cotidianas. Po tentou usar o golpe do dedo Uchi no Kai enquanto ele estava distraído, mas ele só funciona em mortais e ele era um guerreiro espiritual imortal. Ele revidou, mas antes que pudesse ferir mais alguém, Po agarrou e usou o golpe em si mesmo, assim levando ambos para o reino espiritual. Ele ficou muito irritado por ter ido para lá novamente, então atacou Po e conseguiu envolvê-lo em suas correntes, assim começando a drenar o Chi do panda. Mas antes que ele pudesse terminar, Lili, Sr. Ping, Tigresa e os pandas conseguiram descobrir uma forma de usar o Chi para salvar o Po. Então ele pegou o próprio Chi e o usou na forma de dragão, assim ganhando vantagem, destruindo uma das espadas dele. Kai prometeu roubar todo o Chi dele, mesmo que leve mais 500 anos, mas o dragão guerreiro simplesmente deu a ele, porém era demais. Kai não suportava tanto poder, assim explodindo com aquilo que ele tanto almejava.